Fala galera, beleza? Hoje mais uma dedução aqui, dessa vez com a dedução da expressão da segunda lei de Newton. A bem conhecida, muito bem conhecida, força é igual a massa vezes aceleração, ou F é igual a ma. Bom, existem várias formas de deduzir, né, de chegar nessa expressão, mas hoje eu vou trazer aqui uma de maneira bem resumida, mais próxima do que o Newton tinha pensado. E para isso, começar com uma grandeza chamada momento linear ou quantidade de movimento, que Newton definiu como sendo o produto da massa de um corpo vezes a sua velocidade. Como a velocidade de uma grandeza pode ser representada por um vetor, então nós temos também que o momento nesse caso também é um vetor. Bom, o que seria isso? Imagina a situação, você está parado na rua e aí num belo dia você tem a sorte de que alguém andando de bicicleta atinja você. Você corre o risco de morrer, de ficar com alguma sequela grave, a depender da velocidade, né, dessa bike e da massa dela também, né? Quanto mais pesada ela for, então o estrago vai ser pior. Agora imagina um carro atingindo você com essa mesma velocidade dessa bike. É óbvio que o estrago que esse carro vai fazer vai ser muito maior que o da bike, né? Então, por que isso acontece? Porque o carro, por ter uma massa maior, ele vai ter uma quantidade de movimento muito maior. É muito mais difícil você parar um carro do que uma bike, por conta justamente da massa, né? Da diferença da massa desses dois corpos. Então, vamos aqui seguindo com essa ideia intuitiva de momento ou quantidade de movimento. Só que vamos analisar a variação dessa grandeza ao longo do tempo. Porque imagina o seguinte, quando você empurra, né, um certo objeto, digamos que você está empurrando uma caixa aqui, você está fazendo uma força, né, empurrando ela para frente, o que está acontecendo? Inicialmente ela tinha uma velocidade VO e ela passa, né, a ter uma velocidade V, que é diferente da inicial, que é nula, ele estava parado. Quando você faz isso, você está variando o momento dele, né? Porque a gente sabe que o momento depende da velocidade. Se ela é zero, o momento também é zero. Então a gente vê como existe uma relação, né, da variação do momento ao longo do tempo. Então vamos derivar essa equação aqui, ambos os lados, em relação ao tempo, para ver o que acontece, já que a gente está interessado em analisar essa variação ao longo do tempo. Então nós temos aqui a derivada do momento linear com relação ao tempo, e aqui do outro lado a derivada da massa vezes a velocidade com relação ao tempo. Bom, a massa aqui nesse caso, vamos assumir que a massa seja igual a uma constante, que ela seja constante. Por que isso? Porque isso nem sempre vai ocorrer. Quando você pensa em um foguete, por exemplo, o foguete ele vai perdendo massa, né, à medida que ele vai subindo de altura. Então a massa desse foguete é variável. Mas vamos inicialmente aqui pensar, nos limitarmos a uma situação de corpos com massas constantes, que não tem uma variação de massa. Bom, sendo massa uma constante, a gente sabe que a derivada de uma constante, a gente pode passar ela para fora, né, vamos dizer assim. Ela pode vir para cá. Então a gente tem que isso vai ser igual a massa vezes a derivada da velocidade em função do tempo. Só que se você for ligado, se estiver atento, você já percebeu, já pegou a visão de que isso aqui é a aceleração instantânea, lembra? Então vamos reescrever isso aqui como sendo a massa vezes a aceleração, certo? Já que isso aqui é aceleração. Então nós temos que a variação do momento linear, né, ao longo do tempo, a taxa de variação dele, vai ser igual a massa vezes a aceleração. O que Newton fez foi chamar essa grandeza aqui de força. O que seria a força, portanto? A força seria nada mais nada menos que a variação do momento linear de um corpo.
ao longo do tempo. Então, naquele exemplo da caixa que eu tinha falado, você tem uma caixinha aqui, você está imprimindo uma força. Por quê? Porque você está variando o momento linear dessa caixinha. Porque inicialmente ela estava parada, a velocidade dela era zero, e depois você imprimiu, né, uma velocidade nela. Então você variou o momento linear. Então, se você tem um momento linear variando, né, ao longo do tempo, então você tem necessariamente uma força. Quando você solta um objeto e ele cai, o que está acontecendo com o momento dele? Está variando, certo? Ele está caindo. Então, se o momento está variando, o que significa? Que alguma força está agindo sobre ele. Se o somatório dessas forças for nulo, então ele vai permanecer, em repouso, porque justamente não existe variação. Se não tem força, se a força, né, for nula, a força resultante for nula, isso implica que não vai ter variação de momento linear ao longo do tempo, então a força é nula. Então nós podemos reescrever isso aqui como força sendo igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui para uma situação, né, que a massa ela não é variável. Para um foguete isso aqui não iria se aplicar muito bem não. Mas em situações do cotidiano a gente tem situações em que a massa ela é constante. Então, pessoal, foi isso bem simplificado, mais ou menos como o Newton tinha pensado, né, isso inicialmente. E é isso, qualquer dúvida, comente aí nos comentários, deixe seu comentário, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Tamo junto.